Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Este é o programa Missão com Família, vai ao ar todos os sábados e tem sido uma bênção. Testemunhos edificantes, palavra abençoada e mesmo em momento de pandemia como nós estamos vivendo, nós não podemos parar. Precisamos continuar levando a palavra de Deus, levando uma palavra de vida eterna aos lares, às pessoas que precisam, neste momento de aflição. Então, querido, hoje nós temos uma palavra abençoada para a tua vida, para a tua família. Reúna aí a sua casa, a sua família, para ouvir esta palavra que eu tenho da parte de Deus para os nossos corações. Amém? Então não saia daí. Agora você vai ver as imagens aí do nosso culto que a gente fazia ali no Templo Central, né? Nós já estamos com saudades, mas aí vai as imagens então do nosso culto, do nosso grupo de louvor e palavras abençoadas ali no Templo Central. Veja as imagens. Então, queridos, vocês viram aí as imagens do nosso culto da família, né, que acontece ali no Templo Central, todas as sextas-feiras. Assim que terminar este período aí de pandemia, nós pudermos retornar à nossa igreja, à nossa comunhão. Então você é o nosso convidado para estar ali conosco. Enquanto estamos vivendo nesse período aí de quarentena, de isolamento social, né? Continue assistindo aí os nossos cultos, né? Nós temos aí os cultos da Boas Novas, cultos online e também o programa que acontece todo sábado da Missão com Família, que este programa tem sido uma bênção nas nossas vidas, amém? Quero deixar uma palavra para nós hoje, que está em João, capítulo 4 e verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Glória a Deus, aleluia. Guarde essa palavra no seu coração neste dia. A palavra de hoje nós colocamos como um título que esta situação, esta pandemia, ela vai passar em nome de Jesus. Amém? Então, eu não sei qual é a tua situação, como é que você se encontra, se está acamado, enfermo, com dificuldades financeiras, não sei qual é o teu problema, mas eu vim te dizer hoje, da parte de Deus, que este problema, esta situação, ela vai passar em nome de Jesus. Amém? Nós estamos vivendo um período muito inusitado nas nossas vidas. Nós não prevíamos, ninguém previa passar por uma situação como essa que nós estamos passando no mundo, né? De pandemia, instalado aí em todas as nações, todo mundo preocupado, né? Os países preocupados,
e o Brasil também. Nós estamos aqui numa situação, né, aqui no estado do Pará também, que esse período, inclusive, é um período que eles chamam de lockdown, que é um período que a gente fica proibido de sair para muitos lugares, né? Só apenas para aquelas saídas essenciais, né? De supermercado, farmácia, hospitais, para evitarmos o trânsito das pessoas, né? Para que haja menos contágio deste vírus que está assolando o mundo. Então, todos nós, né? Inclusive nós irmãos pastores, crentes, né, que estamos impossibilitados de estarmos nos cultos, nas igrejas. Nós estamos fazendo os cultos online, participando dos cultos online, né, e tem sido uma bênção. E hoje não poderia ser diferente. Hoje nós estamos aqui ministrando uma palavra ao seu coração em cima desse período que nós estamos vivendo, período de pandemia, que é um período que as pessoas, a gente ouve os jornais, assiste, vê pela internet as pessoas preocupadas, sem saber o que pode acontecer amanhã, depois, daqui um mês, daqui 2 meses, né? Muitos serviços parados, shoppings fechados e as pessoas preocupadas, não é? Nós já estamos num período de mais de 40 dias de isolamento, né? Distanciamento social, dos amigos, da igreja, dos cultos, né? E mesmo assim não tem surtido muito efeito, né? Ainda temos muitos agravamentos de doenças, de enfermidades, e por isso esta palavra ela vem trazer um conforto para nós neste dia. Essa palavra que nós lemos, que eu li agora há pouco, ela fala da mulher samaritana. Ela, antes deste texto que eu li, fala ali que Jesus estava saindo da Judéia em direção à Galileia e passaria ali por Samaria. Claro que Jesus, sendo Deus e conhecedor de toda a situação, sabia que ia ter um encontro ali com aquela mulher no poço de Jacó. E chegando ali, ele viu aquela mulher, tentou ali conversar com ela, pediu um copo com água, que estava com sede, vinha muitas horas andando, caminhando. E a mulher ainda replicou Jesus, dizendo: por que falas comigo, né? Sabendo que naquela época, naquele período, os samaritanos tinham conflitos com os judeus, né? Então eles não se comunicavam, eles se tratavam mal, e principalmente uma conversa entre um homem judeu e uma mulher samaritana. Era algo impraticável. E ali ela fica replicando, e Jesus diz assim, no verso 11, 4 verso 11 diz assim: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que te atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Não é? Porque Jesus tinha perguntado para ela se ela poderia dar uma água, e ela se negou a dar aquela água, né? Não podia dar. Ele diz assim: mulher, tu não sabes com quem tu está falando. Se tu soubesse com quem tu está falando, eu poderia te dar água viva e nunca mais você ter sede, né? E ela ficou preocupada, disse: ele não estava com um balde, não tinha nada na mão com que tirar água. Aí no verso 12 ele diz assim: és tu porventura, ela diz, né? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aí no verso 13 ele diz: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então é esta fonte de água que nós recebemos, quando nós recebemos e entregamos a nossa vida a Cristo. Nós recebemos a água de Jesus, a vida eterna, né? A presença dele, o Espírito dele na nossa vida. Mais à frente nesse texto, então, quando ela reconhece, quando mais na frente Jesus fala, no verso 18, ele diz assim: porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então ela diz assim no verso 19: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Porque Jesus sabia, conhecia a vida dela. E ela diz assim: olha, Senhor, tu és profeta, né? E ela aproveitou para perguntar
para Jesus, aonde se deveria adorar a Deus? Se seria ali naquele monte onde os pais dela, os avós, pais, adoravam a Deus, ou se era onde os judeus falavam, que era em Jerusalém. Senhor, aonde é que nós deveremos adorar a Deus? Aí ele responde, né? Disse-lhe Jesus no verso 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, verso 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Imagine nós, eu e você hoje, já há mais de 40 dias, sem podermos estar na igreja, sem podermos estar cultuando a Jesus, né? Estarmos em comunhão com nossos irmãos ali na igreja, se nós não tivéssemos a presença de Jesus na nossa vida, se nós não tivéssemos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ele está dizendo aqui que vem a hora e já chegou. Eu creio que em muito tempo na humanidade se passou por momentos como esse, como estamos vivendo. Hoje, nós não temos um local específico para adorar. Nós não podemos ir à igreja, nós não podemos fazer ajuntamento de pessoas, não é? Mas graças a Deus que a palavra dele fala conosco, que não precisa de um local específico, né? Porque ele diz que o Pai é Espírito e ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Você tem feito isso? Você tem adorado a Jesus, a Deus em espírito e em verdade? Sabe, querido, nesse período de não estarmos em comunhão com nossos irmãos, a gente vê pela internet, vê nos programas, nos jornais, as pessoas preocupadas, ansiosas, porque elas não conseguem estar em comunhão com seus amigos, com seus familiares, muito deles entrando em depressão, mesmo estando junto com as suas famílias, junto com seus filhos, né? Alguns pais dizem, eu não sei mais como é que eu vou fazer, porque eu não estou dando conta aqui da minha família, eu queria que começasse a escola para poder levar as crianças para lá, eu não aguento mais essa situação, né? Veja você que em setembro do ano passado, eu saí do meu trabalho, do meu emprego, já tinha completado um certo período de tempo, e a minha instituição ofereceu a metade do que eu ganhava para que eu me aposentasse. E já fazia isso, já era um plano de Deus para a minha vida, e eu também vinha orando nesse sentido, porque eu pedi ao Senhor, digo, Senhor, eu queria mais tempo para ler a palavra, para ajudar meus irmãos, para pastorear ali na igreja, junto com nossos pastores, abençoando os irmãos, e eu não tenho tempo, trabalho 10 horas, 12 horas por dia e falta tempo para a minha família também, para cuidar da minha esposa, dos meus filhos, e aprove Deus fazer isso comigo. De setembro para cá, então eu tive essa oportunidade de estar mais presente com a minha família e estar mais presente na igreja, na obra de Deus, cuidando dos irmãos, cuidando das ovelhas, que para mim é uma alegria. Então, mesmo neste momento que estamos vivendo de pandemia, para mim tem sido uma bênção, porque mais uma oportunidade de estar junto com a minha família, junto com a minha esposa, com meus filhos, cuidando, mais tempo para a leitura da palavra, para estar em oração com a minha família e também cuidando dos meus irmãos por telefone, WhatsApp, eles têm nos ligado. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de enfermidades, doença, e as pessoas e os irmãos têm nos procurado. Pastor, olha, nós estamos assim nessa situação, e ali a gente orienta, aconselha, abençoa, ora junto. E glória a Deus por isso, que Deus me deu esta oportunidade de ter mais um tempo, né, de estar cuidando da minha família, estar em comunhão com a minha família e poder estar ajudando essas pessoas. E hoje muitas pessoas
ficam preocupadas, porque ela tem esse tempo que elas poderiam aproveitar com a família, né? Aproveitar esse tempo para a leitura da palavra, se dedicar mais, orar mais, e não tem feito isso, né? Então esta palavra de hoje é uma palavra que nos anima. Se anime aí onde você está. Este tempo que Deus separou para você, para a sua família, para você estar mais junto dos seus, não é? E também orar por aqueles que têm perdido um ente querido na sua família. Leve uma palavra de bênção, uma palavra de vida eterna, uma palavra de consolo, não é? Porque nós temos essa palavra, que é a palavra de Deus, e a palavra do Senhor, ela traz conforto, traz alegria, traz ânimo. Então não deixa passar esta oportunidade para você estar então levando esta palavra aos seus amigos, aos seus parentes, através do telefone, de uma ligação, do WhatsApp, né? É muito importante. A Bíblia diz lá em Provérbio que aquele que é amigo na hora da angústia é melhor do que um irmão, né? É amigo maior do que um irmão. Então é neste momento que você é um verdadeiro irmão, um verdadeiro amigo, na hora que você está ajudando, está ligando, está preocupado, se colocando à disposição daquele que está aflito, daquele que precisa de uma orientação, né? Antes disso, a gente não tinha tempo, não é verdade? Era uma correria. Todas as pessoas, quando a gente falava, as pessoas falavam: pastor, não tenho tempo. Meu trabalho é uma correria, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e não tenho tempo quase para cuidar da minha família, cuidar das coisas de Deus, não posso assumir nenhuma responsabilidade na igreja, porque essa correria toda. E agora nós estamos num momento de reflexão. Será que tudo aquilo que a gente fazia antes da pandemia, realmente a gente precisava fazer? É uma questão, é um questionamento que você precisa responder dentro de si. Será que era necessário você passar por tudo aquilo que você passou, a gente está passando hoje, e agora achar que a gente tem o tempo, sim, que a gente tem um tempo para dar para a nossa família, para dar para os nossos entes queridos? Será que aquela motivação que a gente estava tendo não era uma motivação errada, correndo atrás das coisas, dos bens materiais, de riquezas materiais, não é? Não que isso seja ruim, o nosso trabalho, o nosso sustento, buscar o melhor para a nossa família, não é? Mas alguns chegam a trabalhar demais. Tem uma expressão em inglês que é homeaholic, que é aquele que trabalha demais, trabalha muito, que às vezes até esquece dos filhos, da família, de cuidar das famílias dos filhos, né? Então Deus nos deu esse momento de reflexão para a gente estar mais atento à nossa família, aos nossos amigos, né? Então não se preocupe, não se desespere, não desanime nesse período, né? Eu sei que Deus tem nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família, né? E assim logo nós estaremos juntamente com nossos parentes, nossos amigos, cultuando a Deus, né? Nos nossos cultos. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo, e eu tenho certeza que Deus vai fazer isso e não vai demorar muito. Mas enquanto isso, não espere passar esse tempo, né? Use esse tempo de uma forma inteligente, de uma forma racional, né? Buscando a presença de Deus mais e mais. Eu tenho certeza absoluta que ao passar esta pandemia, ao final dela, a igreja do Senhor estará mais avivada. Nós estaremos assim nos oferecendo mais para fazer a obra do Senhor. Estaremos oferecendo a nossos pastores: olha, o que eu posso ajudar, aonde eu posso ajudar na obra de Deus, não é verdade? Então a palavra em Mateus capítulo 6, verso 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então
Deus está falando para nós. Jesus estava falando ali aos discípulos, à multidão, diz assim: olha, não ande ansiosos, não andeis ansiosos pela vossa vida, preocupado. Eu sei que nós estamos passando por momentos difíceis, tempos difíceis, de doença, de enfermidades, de problemas financeiros, mas entrega toda esta preocupação, todo este medo aos pés do Senhor. Diz: Senhor, olha como eu estou, a situação que eu estou vivendo. Senhor, abre uma porta, Senhor, nos dá uma direção, fala conosco. Certamente Deus vai falar contigo, porque Ele te ama, porque Deus, Ele mandou o seu único filho a morrer por mim e por você, porque Ele te ama. Então, você é especial, você tem um valor para Deus, e Ele não vai te desamparar. Ele não vai te desamparar. Então, querido, não ande ansioso. Não ande ansioso. Coloca toda a tua ansiedade aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Confia em Deus, né? Pergunta para Ele: Senhor, o que eu devo fazer? Não fica preocupado como é que vai ser o futuro, como é que vai sair daqui um mês, daqui uma semana, daqui um semestre, daqui um ano, o que vai acontecer, como é que vai ser, porque assim você vai viver angustiado. Viva hoje, o que você pode fazer hoje, o que você precisa amadurecer hoje. Anote o que você tem aprendido. Nós temos aprendido muitas coisas durante esta pandemia, muitas coisas. O cuidado com a nossa saúde, né? Nós temos tido mais cuidado com a nossa saúde. Nós temos tido mais cuidado com a nossa família. A gente vê que a família é muito importante para nós. Muitos de nós, muitas vezes, dava mais importância às pessoas de fora, né, do que a família. Mas agora a gente está vivendo um tempo que a gente realmente precisa valorizar mais a nossa família. Então viva, anote tudo que você está aprendendo durante esse tempo, né? Esse trabalho que a gente está fazendo de forma virtual, de cultos online, de palavras através da internet, televisão, rádio, e tem sido uma bênção, tem sido palavras abençoadas que vêm nos alimentar a nossa alma com essas palavras. Então tudo isso é aprendizado. Então, como a palavra que nós lemos no começo, né? Aonde nós vamos procurar, onde nós devemos adorar a Deus? Se nós estivéssemos restritos hoje só ao templo, só aos cultos, olha a situação que nós estaríamos hoje. Mas glória a Deus que o Senhor tem falado aos nossos corações, né? Assim como lá em Atos, que ele diz que os discípulos se reuniam no templo e nas casas, hoje nós não podemos estar reunidos nos templos, mas estamos reunidos nas casas, com a nossa família, não é verdade? Então, querido, o Senhor é contigo. Ele vai te guardar durante esse tempo. Eu sei que muitas vezes a gente precisa, às vezes, falar com o pastor, a gente precisa de uma oração, e muitas vezes a gente não consegue falar, liga, a pessoa não está disponível do outro lado. Mas saiba que o Senhor, Ele já te deu autoridade para repreender toda doença, todo mal, toda enfermidade. Por fim, eu quero deixar um texto que está em Isaías, capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, se faltar, se você ficar temeroso, angustiado, leia essa passagem de Isaías capítulo 61. Deus tem falado comigo, com você neste dia, que o Espírito do Senhor, Ele está sobre você. Diga aí onde você está, na sua casa, aí no seu quarto, coloque a mão na sua cabeça e diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você. Ele está sobre mim, sobre você, e te dá autoridade para você repreender enfermidades, repreender o maligno, repreender todo o mal. Você tem autoridade de Deus.
Não precisa se preocupar. Não estou conseguindo falar com o meu pastor, não estou conseguindo ir até a igreja. Agora nós não podemos nos deslocar até o templo. Mas saiba que Deus, ele já te deu esta autoridade para repreender o mal, para repreender a doença, a enfermidade e levar uma palavra de salvação para aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo. Nós temos notícias que pessoas têm aceitado a Jesus pelo WhatsApp, mandando áudio. Eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Alguém mandou mensagem, pastor, a pessoa mandou esse áudio para mim, serve? Ela está aceitando a Jesus? Eu digo, glória a Deus e aleluia. Ela já é filha de Deus, porque a palavra diz que se nós aceitarmos e com a nossa boca nós falarmos, o Senhor nos recebe. Nós precisamos confessar a Ele, e Ele vai nos confessar a nós perante o Pai. E então creia que o Senhor vai fazer muitas coisas no nosso meio, milagres, curas, milagres, salvação, trazer aquele ente querido, aquele amigo, aquele irmão, aquele parente, aquele filho que estava distante de Deus, para entregar a sua vida a Jesus. Amém? Quero ler o último versículo para você, que Deus tem uma promessa para a tua casa, para a tua família, no mesmo texto de Isaías capítulo 61, verso 9, diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quanto os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Se alegre aí onde você está, dê um pulo de alegria, de aleluia aí, dê aleluia e glória a Deus aí no seu quarto, aí na sua sala. Glorifica o Senhor pela família bendita que você tem. Deus tem promessa para você. Ele diz que a tua posteridade, os teus filhos, os teus netos serão conhecidos entre as nações, os seus dependentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, quando eles passarem na rua, na televisão, na internet, todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Então, aonde passar um filho, um neto, um bisneto seu, na televisão, na internet, na rua, no vizinho, vão dizer assim: olha, é filho daquele irmão, daquele homem de Deus, é filho daquela mulher de Deus, é promessa de Deus para a tua vida, de uma família feliz e abençoada, querido. Deus te abençoe, mesmo neste tempo de pandemia, de lockdown, de dificuldade, de doença, de enfermidade. Creia que o Senhor é contigo, está contigo aí na tua casa, para te dar alegria, ânimo, cura, em nome de Jesus. Amém? Quero orar contigo neste dia, abençoar a tua casa. Incline a tua cabeça onde você está, nós queremos orar por você. Querido Deus e Pai, eu oro, Senhor, por este irmão, por esta irmã, Senhor, que ouviu esta palavra, Senhor, que procurava um lugar, Senhor, para te adorar, e agora ela sabe que ela o adora, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Pai amado, nós aprendemos também neste dia que nós não devemos andar ansiosos, que nós deveremos colocar toda a nossa ansiedade aos teus pés, Pai. E Deus, e por fim, Senhor, fomos ensinados hoje que nós temos a autoridade de Deus sobre a nossa vida para expelir demônios, para repreender enfermidades, doenças, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos, eu me junto ao meu irmão, minha irmã que está do outro lado, aflito, angustiado por uma doença, por uma dificuldade financeira. Pai amado, em nome de Jesus, eu me uno, Senhor, em braços de oração com o meu irmão e com a minha irmã que nos ouve neste dia. Repreende, Senhor, toda doença, todo mal, todo vírus. Em nome de Jesus, opera um milagre, Senhor. Oramos, Senhor, pelas suas dificuldades financeiras. Senhor, que o Senhor possa abrir as janelas do céu, derramar bênçãos sem medida sobre as suas vidas, Senhor. Prospera em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus, e até o próximo programa. Deus te abençoe, querido.